Fala galera, então vamos seguindo aqui, parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição Federal. Galera, estamos nos encaminhando para o final aí dos dispositivos do artigo 37, né? Analisamos o seu caput, todos os seus incisos, estamos concluindo agora todos os seus parágrafos, ok? Logo mais a gente vai entrar no artigo 38 e aí a gente fecha a administração pública no âmbito constitucional e partimos para servidores públicos, legal? Então vamos lá, galera, vamos analisar aqui então o próximo dispositivo aqui do artigo 37, parágrafo 12 do artigo 37. Olha lá. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput desse artigo, galera, o inciso 11 é muito importante. Já perceberam o quanto ele é falado e foi o inciso que nós vimos o mais extenso, né, que nós encontramos aqui nesta análise inicial da administração pública na Constituição Federal no seu artigo 37, tudo bem? E do que trata o inciso 11, galera? Em relação ao teto remuneratório do serviço público, ok? Do funcionalismo público. Lá nós vimos lá, é um dispositivo muito extenso, mas a gente conseguiu detalhar ele para que a gente pudesse ter o máximo de informação e entendêssemos ele para as questões de prova, legal? Então é disso que esse parágrafo 12 está se referindo. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput desse artigo, fica facultado, galera, então é uma faculdade a quem, galera? Aos estados e ao Distrito Federal, fixar em seu âmbito, mediante emenda, as respectivas, então através de emenda nas constituições dos 26 estados da federação, ok? E da lei orgânica no âmbito do Distrito Federal. Como limite único, um limite único. Lembra que nós tínhamos visto, galera, que no âmbito do Estado, nós vimos que o desembargador do Tribunal de Justiça é o limite para o âmbito do Poder Judiciário. Nós vimos que o governador do Estado é o limite para o âmbito do Poder Executivo. E nós vimos que os deputados estaduais são os limites, eles são os limites dentro de cada Estado, né? E o deputado distrital, eles seriam os limites no âmbito do poder legislativo. Estão lembrados disso? Ok? Mas o que esse parágrafo 12 está dizendo é que através de uma emenda às respectivas constituições dos 26 estados, ou a lei orgânica do Distrito Federal, isto é uma faculdade dada a cada uma dessas 27 unidades para que crie um limite único. E qual seria esse limite único, galera? Dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Ok? E lá nós já tínhamos visto, né, que o desembargador do Tribunal de Justiça está limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembra que nós vimos essa informação já estava disposta para nós lá especificamente no inciso 11, o qual nós já havíamos visto lá essa informação, ok? E o importante, galera, é essa informação aqui final. Então verifiquem que nós temos uma informação inicial da faculdade dos estados e Distrito Federal estipularem um limite único, não faz mais aquela divisão em relação ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, conforme estudamos no inciso 11. Tudo bem? Então eles têm essa faculdade. Não se aplicando o disposto nesse parágrafo, aos subsídios, então não se aplica a quem, galera? Não se aplicaria, eles não ficariam limitados, tá? Vocês vão perceber que aqui é a galera do Poder Legislativo. Eu até diria que para você guardar, né? Como a gente está falando aqui da Constituição Federal, isso foi incluído através de uma emenda constitucional em 2005, conforme estamos vendo aí, galera, meio que eles quiseram resguardar aqui os direitos em relação a quem faz parte de poder legislativo, ok? Porque quando a gente fala do poder legislativo no âmbito estadual, a gente está tratando de deputado estadual e distrital no âmbito do Distrito Federal. E vereadores, galera, no âmbito dos municípios. Inclusive, vejam que eles incluíram aqui não só os deputados estaduais e distritais, que não se submeteriam a esse limite aqui, ok? Em relação ao parágrafo 12 do artigo 37, mas incluíram também os vereadores, se eventualmente os limites forem estipulados para todo o estado, de fato, incluindo os seus municípios. Aí não se aplicariam a todo o poder legislativo, seja ele estadual no âmbito dos deputados estaduais e distritais, seja ele no âmbito municipal em relação aos seus vereadores, ok? Então guarda essa segunda informação aqui do parágrafo, que é bem importante. Quando cai, até nem tem tanta aplicabilidade assim, né? Mas quando cai também cai uma certa literalidade desse dispositivo. Tudo bem, galera? Entendemos muito bem aqui, então, esta faculdade e
também a vedação dentro, se esta faculdade for utilizada, a vedação que a própria Constituição Federal trouxe em relação aos membros de poder legislativo no âmbito estadual e no âmbito municipal. Maravilha? Show de bola, galera. Seguindo, parágrafo 13, galera. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo eletivo poderá ser efetivo, o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Galera, olha só. Primeira coisa importante para nós aqui. Lembre-se que quando a gente discutiu em relação a servidor público, tem que tomar cuidado, porque servidor público nós temos o de cargo efetivo e nós temos o de cargo em comissão. Tudo bem? Lembre-se dessa discussão que nós tivemos no início do estudo aqui do artigo 37 em relação à administração pública. Aqui, galera, ele está falando em relação ao servidor público de cargo efetivo. Até porque quando a gente estuda agentes públicos, nós vimos isso também em aulas anteriores, lá a gente tem uma divisão no servidor, não só entre civil e militar, mas também em relação ao de cargo efetivo e cargo em comissão, porque aquele que exerce o cargo em comissão também é classificado como servidor público, tudo bem? Então aqui ele está falando especificamente daquele que possui cargo efetivo. Poderá ser readaptado. Galera, este termo é muito importante para as cobranças de prova. Readaptação, ok? Ele é tratado não só aqui na Constituição Federal, mas ele é tratado também nos estatutos dos servidores, ok? E o conceito básico é esse constante aqui do parágrafo 3 do artigo 37. Olha só. Então, o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargos cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis. Então, tem que ser compatível com a limitação física ou mental da sua capacidade laboral, ok? Então, eventualmente, o servidor público teve, né, uma redução da sua capacidade laboral, eventualmente por algum acidente ou por uma contração de alguma doença, e ele teve a sua capacidade laborativa, né, como ele fala ali, a sua capacidade, mas é a capacidade laborativa para o exercício da atividade, ele teve reduzida esta capacidade. E por isso que ele não consegue mais exercer o cargo o qual ele se encontra atualmente, anteriormente, aliás, ter sofrido essa redução da capacidade laborativa, seja ela física ou mental. Então, vou até chamar a atenção, na verdade, aqui, galera, porque a readaptação é justamente em relação a isso. Quando a readaptação é uma readaptação com uma compatibilidade com a limitação física e mental. Até o próprio termo, a semântica da palavra nos dá essa ideia. Readaptação. O servidor está sendo readaptado. E por qual motivo? Porque teve uma redução da sua capacidade laborativa. Ok? Seja ela física ou mental. Enquanto permanecer nesta condição. Então perceba que ele pode eventualmente vir a recuperar a sua capacidade laborativa plena para o exercício do cargo anteriormente exercido. Então vejo que aqui, galera, a ideia é que seja de uma forma temporária, enquanto permanecer nesta condição. Tudo bem? A readaptação do servidor. Desde que possua, e aqui as informações bem importantes, galera. Desde que, conjunção condicional, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino. Ok? Então, a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino. Então, ele precisa ser readaptado para atribuições que sejam semelhantes com aquelas as quais ele já executava, porque ele já tinha habilitação para o exercício daquele cargo. Então, ele está indo para um cargo de atribuições semelhantes, condizente com a habilitação que ele já possuía, e também com o nível de escolaridade, se era um concurso de nível fundamental, se era um concurso de nível médio, se era um concurso de nível superior, ou até mesmo dentro de uma formação específica, tudo bem? Exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Legal? Então, galera,
Inclusive, este dispositivo aqui, o qual estamos vendo agora, não sei se vocês perceberam, ele já foi influenciado pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Que emenda foi essa, galera? Esta emenda é a emenda constitucional que tratou da reforma previdenciária. E essa emenda ela vai despencar em provas de concurso público. Eu não tenho dúvidas disso, porque esta emenda ela altera diversos dispositivos no âmbito da administração pública, dos servidores públicos e também em relação à parte da previdência social dentro da Seguridade Social, que também, por sua vez, consta dentro da ordem social na Constituição Federal. E assunto de previdência é muito cobrado, até porque quando a gente está falando de estatuto, a gente está falando de regime próprio, a gente está falando que alguns casos irão para regime geral, quando a gente estuda, por exemplo, pessoas jurídicas de direito privado, ok? Empresas públicas, sociedades de economia mista, as contribuições são vertidas para o regime geral, o regime próprio tem uma grande influência também, não só no regime geral, mas muito mais ainda para nós em termos de questões de prova no âmbito dos regimes próprios. Então percebam, galera, que os dispositivos os quais estão recebendo alteração por parte da emenda constitucional número 103, que é a reforma da Previdência, são de suma importância do entendimento, porque muito passíveis de cobrança de prova aí nos próximos concursos públicos, legal? Então vamos lá, vamos de novo, vamos fazer uma recapitulação aqui, galera. Então, o servidor público, ele está falando do servidor público qual? O de cargo efetivo. Sabemos que existe também o cargo em comissão. Estamos falando do Instituto da Readaptação. Poderá ser readaptado para exercício do cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Então, ele tinha uma capacidade laborativa para o exercício por conta de alguma fatalidade, algum acontecimento que ocorreu, ele teve reduzido a sua capacidade laborativa, seja ela física ou mental. Enquanto permanecer nessa condição. Quando ele recuperar, e hoje isso é muito possível, ele recuperando, ele volta para o seu cargo de origem. Desde que, ali vem uma conjunção condicional, colocando condições, então, para ocorrer essa readaptação, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino. Tem que ser compatíveis, galera. Mantida a remuneração do cargo de origem, ok? Do qual ele foi aprovado no concurso público, nomeado para o concurso público, qual ele está atualmente exercendo. Legal, galera? Então tá aí, este é o parágrafo 3º, o foco dele é você guardar o conceito de readaptação. Cai muito em prova, galera, cai muito em prova o Instituto da Readaptação e você não pode confundir. Nós sabemos que existem outros REs, inclusive que veremos aqui também na Constituição Federal, mas nos estatutos são muito comuns, ok? Então você tem que ter uma ideia muito forte em relação a cada um desses institutos aí, em relação aos servidores públicos, o vínculo, o provimento que está relacionando o servidor público com a administração pública, legal? Maravilha, galera! Próximo dispositivo. Inclusive, olha aqui, Emenda Constitucional 103 de 2019, mais um dispositivo aí alterado por conta da reforma previdenciária, legal? Vamos lá, galera. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, olha lá, galera. Então, ele está falando aqui, primeiro, em termos dos institutos que nós já tínhamos estudado. Não importa se é cargo, não importa se é emprego ou até mesmo função pública. Então, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive a do regime geral de previdência social. Sim, porque quando a gente está tratando de servidores públicos, a gente tem uma tendência a imaginar um regime próprio de previdência social. Mas, por exemplo, quando a gente trata de emprego público, os empregados públicos, as contribuições são vertidas para qual regime? Para o regime geral. Por isso que a Constituição Federal até foi redundante aqui, dizendo, ó, mesmo, inclusive, até colocou ali, ó, mesmo que seja de regime geral de previdência social, ok? Mesmo que as contribuições do cargo, do emprego, da função pública, no cargo também isso acontece, galera.
Porque nem todo ente federado tem regime próprio, consegue ter regime próprio. Nós temos, por exemplo, no âmbito da União, sim, o seu regime próprio. Nós temos no âmbito dos 26 estados e Distrito Federal os seus regimes próprios. Mas dos municípios já não, galera. Existem alguns municípios que não conseguiram instituir o seu regime próprio. E quando ele vai e contrata um cargo, ok? Um cargo, servidor público, mas ele não possui regime próprio, as contribuições são vertidas então para o regime geral de previdência social, ok? Então tem muita informação por trás desse dispositivo aqui. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive, já entendemos isso agora, do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Sim, galera, porque olha só, se ele está falando que foi concedida uma aposentadoria, nós sabemos que, na verdade, quando a gente está tratando de cargo, emprego ou função, se você vai se aposentar, galera, você não pode continuar na atividade, ok? Resumindo o parágrafo 14, é isso que ele está querendo nos dizer. O qual, quando a gente vai para as regras específicas do regime geral, ele está citando aqui que a contribuição foi para o regime geral, galera. Mas quando a gente vai para as regras específicas do regime geral, lá é permitido. Você mesmo se aposentando, continua exercendo atividade laboral, continuará contribuindo para a Previdência Social no âmbito do regime geral de Previdência Social e não terá mais todos os benefícios e serviços à sua disposição. Ok? Isso é assunto para tratarmos lá dentro de Previdência Social no regime geral de Previdência. Aqui o que ele está dizendo, galera, que uma aposentadoria em que você estava exercendo cargo, emprego e função pública, esse tempo de contribuição que você utilizou, a partir do momento que você se aposentar, o que vai acontecer, galera? O vínculo será rompido, ok? Porque agora você passou para ser um servidor público chamado de inativo. Então, o vínculo, na verdade, que ele está dizendo, galera, é um vínculo aqui que você teve com o cargo na sua atividade, ok? Agora você tem uma relação de servidor público, mas inativo. Você precisa deixar de exercer as atividades que você exerce no seu cargo, emprego e função para aí sim passar agora a ser aposentado. Ok? Mesmo que isso ocorra no âmbito do regime geral, como é o caso dos exemplos que nós demos. Se você é um empregado público e venha se aposentar, mesmo que a regra geral no regime geral permita, você aqui vai ter que romper com este vínculo. Legal? Então tá aí, aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive no regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição, também alterada aí pela Emenda Constitucional 103, Reforma da Previdência Social. Legal? Maravilha, galera. Vamos partir para o próximo dispositivo. Deixa eu ver se é interessante a gente jogar lá para o outro lado, para a gente não perder nenhuma informação dele, galera. Calma aí. Aí, perfeito. Show. Aí, galera. Chegamos ao último dispositivo, galera, do artigo 37 da Constituição Federal. Vimos ele na íntegra, na sua integralidade. Vamos dar uma olhada, então, no dispositivo saideira, parágrafo 15 do artigo 37 da Constituição Federal. Olha lá. É vedada a contemplação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 ou que não seja previsto em lei que extingua regime próprio de previdência social. Olha só, galera. Então, introduzida também pela Emenda Constitucional 103 de 2019, em relação à reforma da Previdência Social. Tudo bem que nós estudaremos, galera, aqui eu vou dar uma ideia geral, porque nós estudaremos muito a fundo a reforma da Previdência de fato onde, galera? Justamente nesse dispositivo o qual ele está indicando, ok? Artigo 40 da Constituição Federal, ele foi praticamente na íntegra renovado pela reforma previdenciária. Então lá nós vamos estudar com o melhor, eu até diria assim que ele deixou um pouco fora de
de ordem, vamos colocar dessa forma, né? Porque o ideal seria a gente entender bem a estrutura do regime próprio de previdência social, até porque ele teve muitas alterações por conta da emenda constitucional 103, ok? Mas vamos dar a ideia geral aqui, legal? Então olha lá, galera. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos, então, não só de aposentadorias, mas também de pensões a seus dependentes, lógico, né? Que ele se vê tá recebendo pensão, é porque, infelizmente, o servidor veio a óbito, né? Que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40, nós veremos lá as hipóteses de pensões, galera, que poderão acontecer, ok? Ou que não seja prevista em lei que extingua regime próprio de previdência social. Galera, o que ele está dizendo aqui? É uma informação muito simples, por isso que a gente nem precisa se debruçar os parágrafos 14 a 16, aliás, não neste momento, lógico. Nós chegaremos lá e precisaremos ver com muita propriedade o artigo 40, diversas alterações que nós temos lá, ok? O foco aqui, galera, é na vedação da complementação. É na vedação da complementação. Então ele está dizendo, olha, é vedado qualquer tipo de complementação às aposentadorias, às pensões, que não... As pensões, na verdade, quando ele fala, né, essa parte do 14 a 16 nós veremos que são as pensões, ou que não seja prevista em lei que extingua o regime próprio de previdência social. Resumindo, ele está dizendo o seguinte, olha, até porque, galera, deixa eu dar um conceito antes da gente entrar nesse parágrafo 15 aqui, propriamente. Olha só. Galera, a tendência das reformas previdenciárias, inclusive isso não é claro somente nesta aqui que nós temos, né? Nós tivemos outras reformas previdenciárias, inclusive reformas administrativas que trouxeram reflexos no âmbito do regime próprio de previdência social. A tendência, galera, é que os regimes, na verdade, acabam se fundindo, ok? Nós vamos chegar a um determinado momento em que os regimes vão se fundir. Não vai haver regime próprio, regime geral, tudo bem? Teremos até ainda o regime complementar, porque ele dá, a gente vai estudar isso, né? Ele dá uma brecha para que você, facultativamente, na iniciativa privada, você vá num banco particular, né, ou até mesmo um banco público, e você adquira lá um PGBL, que são previdências complementares, tudo bem? Mas, em âmbito falando das três previdências que nós temos, excluindo a complementar, que tem um contexto todo dela, o regime próprio e o regime geral, a tendência é que eles venham a se integrar, ok? Que eles venham a se tornar um único regime, legal? Galera, e a ideia é que muitas regras que eram aplicadas aos regimes próprios ao longo dos anos nas reformas, elas foram sendo restringidas, ok? Então a ideia é que quem está em regime próprio acabe indo também para o âmbito do regime geral em determinado momento. Talvez isso possa acontecer até mesmo na próxima reforma previdenciária, ok? Essa é a ideia do cômputo geral. A ideia é de se unificar as regras, que as regras acabem sendo a mesma, tanto para o setor público quanto para o setor privado. E diante disso, é isso até que o parágrafo 15 está trazendo. Ele está dizendo, é vedada a complementação. Peraí, no regime geral, existe, nós vamos estudar lá, galera, existe lá uma exceção, por exemplo, na aposentadoria por invalidez, que não é mais chamada de aposentadoria por invalidez, lá a gente vai ver que é uma aposentadoria por incapacidade permanente agora o nome, ela até alterou o nome dela aqui no artigo 40 também, né? Mas, se você não viu ainda, vamos pensar na aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela permite que haja uma complementação de 20%, 25% do valor que o aposentado recebe se ele necessitar de um acompanhamento permanente de uma outra pessoa devido a uma incapacidade severa que ele acabe tendo. Ok? A lei traz lá quais são os critérios para o recebimento desses 25%. Mas perceba que é uma situação excepcional em que ocorre e ocorre com uma justificativa, porque essa pessoa, a aposentadoria que ela recebe, ela vai precisar pagar alguém também para estar cuidando dela de forma permanente, por isso até que a Previdência dá esse incremento para ela de 25%, tudo bem?
E galera, aqui, diante de tudo isso que a gente está discutindo, é o contexto do parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias e pensões, que não, as pensões que não sejam aquelas que nós trataremos, que estão na Constituição Federal, ok? Que estão na Constituição Federal, do parágrafo 14 a 16, ou que não esteja prevista em lei que extingua regime próprio de previdência social. Galera, olha que aqui ele já está dando a deixa. Olha o que ele falou. Ou que não esteja prevista em lei que extingua regime próprio de previdência social. Ou seja, temos um regime próprio. Uma lei virá e poderá extinguir esse regime próprio, ingressando agora os servidores no regime geral de previdência. Esta lei que extinguiu o regime próprio, ela falou alguma coisa sobre complementação de uma aposentadoria ou de uma pensão? Não falou. Então é vedado, ok? Então, em regra geral, galera, o que o parágrafo 15 está querendo nos trazer informação é isso. Olha lá, de novo. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja, ali temos um pronome relativo restritivo, né? Então, tá restringindo a informação, que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40. Ou ainda que não seja prevista em lei que extingua regime próprio de previdência social, ok? Então guarda essa informação aqui, a gente vai complementar ela quando nós estivermos lá no artigo 40, a gente vai se aprofundar mais na parte das aposentadorias, das pensões, e lá veremos os parágrafos 14 a 16 do artigo 40 também. Foco inicial na informação, galera, que a grande regra geral é vedada a complementação. Então recebe uma aposentadoria, recebe uma pensão, e está recebendo uma complementação nessas aposentadorias e pensões. Regra geral, isso é vedado. Ok? Maravilha? Show, galera! Pessoal, então com isso, a gente fecha aqui o artigo 37 da Constituição Federal, ok? E adentramos agora no artigo 38, ok? 38. Vamos lá, porque essas informações aqui também despencam em prova em relação ao artigo 38. Eu vou dar só a ideia aqui do caput do 38, para a gente pegar as informações principais e a gente dar continuidade depois em relação aos seus 5 parágrafos aqui, galera. Beleza? Vai ser bem tranquila essa informação aqui do artigo 38. Então, olha lá, galera. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, veja só, galera, ele está aqui preocupado. Ele está aqui tratando do servidor público da direta, União, Estados, DF, municípios, ok? Os seus 3 poderes, também tribunais de contas, defensorias públicas, ministérios públicos, justiça esportiva. Todo mundo faz parte da administração direta. Autárquica e fundacional, ok? Então ele está se preocupando agora na indireta somente com a autarquia e com as fundações, legal? No exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então nós não teremos, galera, você como servidor público da administração, toda administração direta, ou estando na indireta, numa autarquia ou numa fundação pública, as regras que vão se aplicar a você se eventualmente você quiser exercer um mandato eletivo. São 5 incisos, no próximo bloco a gente vem, trata de todos eles aqui para a gente fechar a parte de administração pública aqui na Constituição Federal e daí partirmos para servidores públicos. Legal, galera? Maravilha! Então nós já voltamos. Forte abraço para vocês, até mais, galera. Tchau, tchau!